A cúpula dos G20, grupo dos 20 países mais importantes do mundo, incluindo as grandes potências, as potências emergentes, aí abrangendo parte do sul global, costumam se caracterizar pela hostilidade tanto à China quanto à Rússia. E as discussões são tão acaloradas que nas últimas cúpulas foi impossível se produzir uma declaração final. Mas aqui no Rio de Janeiro, entre os dias 18 e 20, onde vai haver a próxima reunião presidida pelo Brasil, promete ser diferente, porque ali vai haver uma intricada operação entre os Estados Unidos e a China. Não foi à toa que o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, em final de mandato e há 2 meses de entregar o governo ao Donald Trump, resolveu vir e participar diretamente dessa cúpula dos G20 no Rio. É que aqui estará o presidente da China, o Xi Jinping, que além de participar do G20, vai fazer uma visita de Estado ao Brasil. E o Brasil é justamente o país, de que vai se valer a China para evitar aquelas sanções violentas que prometem um novo governo Donald Trump contra o país asiático. Inclusive, o de taxar as suas importações em até 60%. Isso depois de terem taxado em 100% os carros elétricos da China para os Estados Unidos. E o Brasil acabou se configurando como a grande alternativa chinesa, porque é daqui que a China compra a soja e o milho que ela quer evitar de comprar nos Estados Unidos para se contrapor àquelas sanções. Só do ano passado para cá, a diminuição da compra de soja e de milho por parte da China dos Estados Unidos caíram de 40% para 18%. E isso graças principalmente à soja brasileira e ao milho brasileiro. Ora, e isso empodera o Brasil de certa maneira, ao fazer barganha, ao barganhar a sua posição em relação à China. Por exemplo, o país estava sendo pressionado para assinar aquele acordo da Rota da Seda, que é um grande projeto de infraestrutura da China que ela está levando para mais de 100 países. Eu acho que mais de 100 países já assinaram esse tratado. Mas o Brasil está um tanto reticente, porque também não quer ficar muito dependente dos chineses. E aqui a CNN Brasil, no material aqui do Daniel Ritter e Caio Junqueira, diz que Brasil dribla pressão da China por nova Rota da Seda e usa a vitória de Trump para extrair concessões em visita de Xi Jinping. Não haverá adesão formal à iniciativa Cinturão e Rota, que é como se chama oficialmente aquela Rota da Seda, dizem fontes da diplomacia. Eleição nos Estados Unidos servirá para negociar termos mais favoráveis em parcerias. Aqui tem uma foto do Xi Jinping quando recebeu o Lula na China, com uma viagem de Estado de Lula, aquele país de grande pompa e circunstância. O governo brasileiro pretende usar a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais como um instrumento de barganha para negociar as parcerias mais vantajosas com o líder chinês Xi Jinping, que fará a visita oficial ao Brasil neste mês de novembro,
à margem da cúpula do G20. No Itamaraty e no Palácio do Planalto está decidido: não haverá adesão formal do país à Rota da Seda. Então, uma extensa lista de novas parcerias, no entanto, está sendo negociada por altos funcionários dos dois países. Ela se divide em 3 eixos principais: finanças. Uma das possibilidades é a intensificação do uso de moedas locais para o comércio bilateral. Infraestrutura, outra tentativa é finalmente ativar o fundo de 20 bilhões de dólares, anunciado em 2015 e jamais colocado em prática, com recursos para projetos industriais e na área de infraestrutura. Com ou sem o fundo, a ideia é atrair mais recursos chineses para grandes obras no país. Tecnologia. Inclui um cardápio extenso que vai desde o desenvolvimento conjunto de satélites, como projetos do CBERS, a maior presença da Embraer na China, iniciativas conjuntas em inteligência artificial também serão objeto de acordos. Veja aí como é que o Brasil está atuando internacionalmente, não é? Se aproveitando das oportunidades que lhes são oferecidas para impor a presença brasileira e, ao mesmo tempo, obter melhores e mais vantajosos negócios com o chamado gigante chinês. Por sua vez, a China também se acautela contra o Trump. Como diz esse material aqui da revista Bloomberg dos Estados Unidos, que é reproduzida pelo jornal O Globo. China, dessa vez, está mais preparada para Donald Trump. Em seu primeiro mandato na Casa Branca, o republicano abriu guerra comercial com o país e agora promete elevar tarifas em até 60%. Mas Xi Jinping diversificou seus parceiros comerciais e elevou compras de soja e milho do Brasil. Olha aí a importância do Brasil. Aqui é o Xi Jinping recebendo o Donald Trump lá na China, quando Trump exercia seu primeiro mandato. Quando Donald Trump começou uma guerra comercial com a China em 2018, Pequim se viu em desvantagem e incerteza sobre como responder. Desta vez, o presidente Xi Jinping está mais bem preparado para uma luta, mesmo que tenha mais a perder. Trump, que ganhou um segundo mandato como presidente, ameaçou aplicar tarifa de até 60% sobre produtos chineses, um nível que, segundo a Bloomberg Economics, devastaria o comércio entre as maiores economias do mundo. Isso se soma a uma série de controles de exportação de tecnologia avançada que o governo Biden reforçou desde que Trump deixou o cargo. Nesse período, a China tomou medidas estratégicas para garantir que estaria mais resiliente e bem posicionada para reagir. A chave para isso foi expandir sua estratégia e agora inclui controles de exportação de matérias-primas críticas, além de tarifas sobre produtos agrícolas e uma lista de entidades que podem atingir empresas americanas importantes. E aí a revista americana aborda, não é, a estratégia brasileira. Diz aqui: desde o primeiro governo Trump, o Brasil fortaleceu sua posição como o maior fornecedor de soja para a China e agora também é a maior fonte de importações de milho, substituindo o grande pico de exportações americanas para a China como parte do acordo comercial de 2020. Em 2016, os Estados Unidos forneciam mais de 40% das importações chinesas de soja, mas esse número caiu para menos de 18% nos primeiros 9 meses deste ano.
A desaceleração da economia chinesa também proporciona a Pequim mais margem de manobra, já que a demanda por carne suína, assim como milho e soja para alimentar os porcos, caiu. Isso significa que a China está menos dependente de importações e pode transferir suas compras dos Estados Unidos para outros países com mais facilidade. Não deve haver dúvidas sobre a retaliação de olho por olho da China, disse Zhou Xiaoming, pesquisador de um think tank, que é um centro de estudos em Pequim, e ex-deputado representante da missão da China nas Nações Unidas em Genebra há uma década. Alvos fáceis, inclusive milho e soja, o país está em uma posição melhor que em 2018 para adotar medidas de retaliação, já que a China desenvolveu o Brasil com uma fonte alternativa confiável de suprimentos e conseguiu reduzir as importações dos Estados Unidos.